Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui no nosso novo episódio. Hoje um episódio muito especial, porque a gente está comemorando 1 ano de podcast, gente. 1 ano que a gente está no ar toda semana aqui com um episódio novo para você. Então, se você está caindo de paraquedas, não sabe onde você veio parar, né? Por um acaso caiu aqui no tema. Eu sou Kelly Varela, produtora de conteúdos do Mais Que Autismo e também do Mágicas de Mãe. Se você ainda não nos segue aqui no YouTube, então, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com outras pessoas, que é uma forma de você incentivar o nosso trabalho para que a gente continue aqui durante mais 1, 2, muitos anos aí pela frente. E hoje a gente vai conversar com a minha primeira convidada do podcast, gente. Nosso episódio número 1 foi feito com a Amabile Marque. E aí eu convidei a Amabile hoje. Obrigada, Amabile. Boa noite, Kelly. Um grande prazer, uma grande alegria estar aqui comemorando 1 ano desse canal fantástico. Eu fico muito feliz e honrada pelo convite. Para mim é uma grande alegria estar aqui, porque além de minha amiga, você traz conteúdo tão relevante, tão importante para tantas pessoas que estão chegando agora nesse universo. Obrigada, senhora Amabile, de coração, por você ter aceitado. Lá atrás, então assim, fevereiro do ano passado, quando a gente conversou, a gente estava falando sobre maternidade atípica, né? Isso. Coisas... Amabile é mãe de 2 meninos autistas, né, Amabile? Isso, tenho 2 meninos autistas. O Léo hoje está com 14 anos. Ele foi diagnosticado em 2012, ele tinha quase 4 anos. E o Vicente tem 5 anos, foi diagnosticado um pouco mais precocemente, né, com 2 anos. E estamos aí nessa caminhada já, há um longo período. E fases bem diferentes, assim, mas Isso. Quem quiser saber melhor da maternidade atípica da Amabile, vai aqui, no card que tá aqui em cima e assiste o primeiro podcast, que lá a gente tá contando sobre isso. Mas hoje eu chamei a Amabile, que ela é pré-candidata a vereadora aqui para Curitiba, e eu chamei ela pra gente conversar sobre políticas públicas. Então, assim, o que a gente precisa ainda evoluir, o que a gente precisa lutar, né, Amabile, para conseguir realmente fazer uma inclusão para as pessoas com deficiência. Então, esse vai ser o nosso tema hoje. Isso. Bom, Kelly, quando a gente fala sobre inclusão, é importante que as pessoas entendam que a gente está falando sobre direitos humanos, né? Porque o que é inclusão? A inclusão da pessoa na escola, a inclusão da pessoa em espaços de lazer, né? Acesso à saúde de qualidade, né? Então, é muito amplo o conceito de inclusão. E quando a gente fala de inclusão, a gente pensa só em inclusão da pessoa com deficiência, né? Mas a gente fala também de inclusão da família da pessoa com deficiência, Sim. que a gente não pode separar. A gente não tem como separar essas coisas. E dentro da maternidade atípica, né? Ou seja, dentro de famílias que têm pessoas com deficiência, a gente fala de um grande número de mulheres que cuidam dessas pessoas, né? Então, as mulheres são as grandes cuidadoras das pessoas com deficiência na nossa sociedade. Então, nós estamos falando também de inclusão dessa mulher que cuida da pessoa com deficiência. Então, quando a gente fala de política pública, a gente precisa pensar num espectro muito mais amplo, né? E fazer com que, de fato, essas políticas públicas se transformem em ações de inclusão na vida dessas pessoas, né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, a gente tem a Lei Berenice-Piana, a gente tem várias leis que versam sobre os direitos das pessoas com deficiência. Só que a gente tem muita dificuldade ainda de acessar direitos básicos. Você vê, a gente está em 2024 e a gente luta para que as escolas não neguem matrículas para os nossos filhos, né? A gente luta para que, quando as escolas aceitam os nossos filhos na escola, eles realmente façam um trabalho de inclusão, de adaptação de conteúdo, né? Que eles acolham os nossos filhos com os direitos que eles têm, né? Como um estudante como qualquer outro. Não seja só no... Ah, tá, no vou papel, aceitar, né? E vou aceitar porque sou obrigado, né, a aceitar. Mas aí deixa a criança lá, jogada de escanteio, de lado. A gente vê muitos casos disso, né, Amabile? Que a criança vai pra escola e, o que você fez hoje? Fiquei andando no corredor, fiquei fazendo não sei o quê. Mas a criança não foi realmente inserida dentro da sala de aula, dentro dos conteúdos.
da socialização, que também a gente pensa em a criança ir para a escola, não é só para que ela vá aprender pedagogicamente, né? Sim, claro. A gente tá escola é um falando... espaço social, né? Exatamente. É um espaço de troca, de aprendizado, de conhecimento, é onde você conhece as pessoas, onde você conhece, onde você acessa o diferente, né? Porque o ser humano faz parte do que é ser humano ser diferente, né? Então, é tão bom você poder frequentar uma escola onde tem pessoas com vivências diferentes da sua, né? Você consegue olhar para outro ser humano e entender que aquela pessoa vem de uma outra família, tem uma outra experiência de vida, e essa troca ela é tão rica, né? E isso também entre professor e aluno, né? Entre a equipe escolar e o aluno também. Só que, já que a gente está falando de inclusão escolar aqui, quando a gente fala de inclusão, e você citou, né, o fato do aluno, da escola aceitar a matrícula do aluno e o aluno ficar ali andando pelos corredores, ou realmente não ter a inclusão de fato. A gente está falando sobre inclusão muito recentemente, né? Isso vem de uma década para cá, né? É muito recente, né? Então, assim, ó, até pouquíssimo tempo atrás, as pessoas com deficiência, elas estavam institucionalizadas ou presas dentro de casa, sem acesso nenhum, né? À sociedade de modo geral. E daí entra a escola, entra todos os espaços imagináveis. Então, agora existe a lei, como você falou, né? A Lei Brasileira de Inclusão, que assegura o direito da pessoa de frequentar e permanecer na escola, né? Com todos os seus direitos assegurados. Mas o que a gente fez para que isso possa ser possível? Os cursos de graduação, os cursos que formam professores, tratam disso na grade curricular? Trata-se. Vou falar 2 pontos aí que você trouxe bem. Em 2 pontos que você trouxe, vou dar, né? Eu sou uma pessoa com deficiência visual, tenho baixa visão. Então, como que eu cresci no meu... A gente tá falando de 30 anos atrás. Então, eu lá na escola, 30 anos atrás. Eu não tinha inclusão nenhuma, Amable. Nenhuma, assim. Nunca tive um material adaptado. Como que eu copiava as matérias no quadro? Em pé, do lado do quadro. Nossa. Com o caderno na mão, copiando. Durante 3 horas, 4 horas de aula. Era assim que eu copiava a matéria. E torcia pro professor não apagar o quadro antes. Porque tinha uns que nem, tipo... Dane-se, né? Então... Se esforce, mas... Mas se não usa óculos, cara, não adianta. Às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender que às vezes não tem nada que você consiga fazer que vá te ajudar ali, né? Que tem que ter uma adaptação extra ao teu esforço, né? Extra um óculos. Eu fui ter um material adaptado na faculdade. Um professor, no meio de tantos, um dia chegou com material adaptado para mim. E partiu dele, pessoa, partiu dele. Né? Não partiu da instituição. Não, a instituição tá nem aí, né? Aí ele chegou e disse, olha, você sabia que você tem direito a material adaptado? Eu falei, não. Eu não sabia. Eu com 20 anos... Na faculdade. É que eu fui ter noção que eu tinha direito a um material adaptado. Então, assim, nunca... Vim de uma cidade pequena, né, do interior, meus pais não tiveram essa orientação. Você se enxergava como uma pessoa com deficiência? Não. Eu tinha as dificuldades, mas todo mundo achava que era só por questão de, ela não quer usar óculos. Porque eu via que o óculos não resolvia pra mim, eu nunca usei óculos. E realmente não resolve, né? Chegou um momento que eu disse assim, cara, eu não vou mais usar, porque não resolve. Sim. Então... Foi, né? Mas você sabe que você falou uma coisa que eu, além de mãe, né, atípica, eu sou professora. Então, eu tô dentro de sala de aula e eu consigo ter essa visão muito separada dos dois lados, assim. Eu consigo enxergar o que precisa uma mãe atípica, o que deseja, o que almeja, qual a importância da inclusão escolar para uma mãe atípica, né, para que seus filhos sejam plenamente contemplados com a inclusão. E também sei, eu sou professor da rede pública, então, eu sei como funciona o sistema educacional, né? Então, você falou desse professor seu que trouxe o material adaptado e partiu dele. Então, a inclusão hoje, pelo menos aonde eu tenho conhecimento e por onde eu já passei e onde as minhas amigas atuam, que a gente conversa, ela parte do professor. Sim. E isso tá errado. A gente não pode colocar toda a responsabilidade da inclusão em cima das costas do professor, porque a gente precisa mudar o sistema. Né? O sistema precisa ser inclusivo, não é o professor ser inclusivo. Claro, o professor também, ele faz parte desse sistema, né? Mas precisa ser uma mudança estrutural. Mas acho que daí volta para o segundo ponto que eu ia te falar ali, que você comentou. Que as graduações, elas não têm. Eu sou graduada também na parte de educação.
Então, eu não tive nenhuma aula durante a minha faculdade que era voltada para inclusão, para pessoas com deficiência. Nenhuma. Eu trabalhei durante os últimos anos da faculdade na APAE, mas porque eu consegui um estágio lá. Não porque era exigência. Uhum. Não, foi um emprego, um estágio lá que caiu para mim e eu fui fazer. Mas na faculdade, nada. Zero. Mas é porque as pessoas com deficiência, até pouquíssimo tempo atrás, não eram vistas nem como pessoas de direito, né? Então, assim, a gente nem sequer cogitava a possibilidade dessas pessoas estarem na escola, de terem adaptações, porque, assim, a gente imaginava até pouco tempo atrás, que é um favor, né? Que é a pessoa que tem que se esforçar mais, que, principalmente no caso do autismo aqui, né? Que nós somos mães de autistas e a gente sabe que o autismo é uma deficiência invisível, né? E existe uma questão comportamental muito grande, né? Uma dificuldade mesmo, né? E muitas pessoas julgam, né? Essa criança é mal educada, ou essa criança é só ela se esforçar, porque ela é inteligente. Não tem limites. Não tem limites. E a gente sabe, né, com o avanço nas pesquisas e com o conhecimento que a gente tem hoje, que não é assim que as coisas funcionam, né? Que realmente o autismo é uma deficiência, né? E os nossos filhos fazem terapias desde o momento que eles recebem um diagnóstico, e a gente está correndo atrás disso. E eu sempre falo isso, né, lá nos meus stories, na minha página lá. Nós, enquanto familiares, e os meus filhos, enquanto pessoas com deficiência, estão fazendo a parte deles, né? Estão fazendo as terapias para tentar se adequar a essa sociedade. O que a sociedade está fazendo por eles? Exatamente. Então, a gente tem uma escola que ainda não é preparada e que daí você fala, a gente tem que tirar isso só das costas do professor. Porque aí a gente volta para a realidade brasileira, em que o professor, na sua grande maioria, ganha mal também, né, Amado? Sim. E aí não tem um incentivo financeiro mesmo, vamos falar bem claro, assim, para que ele possa investir em uma pós-graduação, já que na graduação não teve. Sim. Né? Para que ele vá fazer cursos em que ele tenha uma capacitação maior e para que esse professor, muitas vezes, também tenha em sala de aula o apoio que às vezes é necessário, porque às vezes o professor sozinho não vai conseguir dar conta dos 40 alunos, com os alunos de inclusão junto, dar conta de tudo sozinho. Sim. Então, o Estado, e eu digo Estado de uma forma maior, não só escolas públicas, as escolas particulares também. Claro. Tá? Porque, por exemplo, eu tive fase... Mas a lei vale para tudo, né? Então, vale para tudo. Então, por isso que a gente tá falando, o Estado de uma Sim. forma maior, que esses professores tenham, sim, acesso. O Estado pode criar cursos. Claro. E dizer, quem é professor, tá aqui os cursos, né? Vocês podem, ou... Então, eu não vejo que seja tão difícil, sabe? Acho que é mais uma questão de boa vontade mesmo. E é também, eu acho, assim, o entendimento de que a escola é lugar para todas as pessoas. Sim. Né? A gente precisa entender que a escola, ela é um espaço democrático. Então, a escola pode e deve receber todos os alunos, indiscriminadamente, né? Com deficiência, sem deficiência, seja a deficiência que for. Nós, enquanto professores, e agora falo aqui como professor, a gente tem que estar preparado para receber. A gente tem, na Lei Brasileira de Inclusão, o atendimento educacional especializado, né, que funciona na sala de recursos. Por exemplo, na minha escola, a sala de recursos funciona em contraturno. Então, eu não encontro com a professora de atendimento educacional especializado. Ela tinha que estar lá no horário que nós, professores, e os alunos estão lá. Para quê? Qual que é o trabalho dela? Observar o aluno em sala de aula, ver quais são as necessidades dele, ver como eu, enquanto professora, posso ajudar aquele aluno, como eu posso adaptar um material ou um currículo para ele, né? Sentar junto com nós, professores, fazer reunião, né? E decidir junto de que forma a gente pode ajudar. Agora, em contraturno, o que acaba acontecendo? Um reforço de conteúdo, que não é o objetivo da sala de recursos. A sala de recursos não serve para isso. A sala de recursos serve para eliminar barreiras educacionais dentro da escola. Então, eu até achei que fosse feito, que tipo, toda escola tem um pedagogo, né? Eu achei que tinha uma questão pedagógica ali envolvida, de saber mesmo, envolver esses professores. Todo mundo tá falando meio que uma mesma língua, né? Sim. Deveria. Sim. Porque, então a gente não faz reunião de conselho de classe para falar dos alunos. Deveria ter reunião de conselho de classe para falar também de todos os alunos que precisam da parte da inclusão individualizadamente, assim, Sim. tipo, né? O que precisa para esse aluno? Não é feito um PEI? Não. Não é feito PEI na rede pública? Nunca vi. Assim, ó, o que eu vejo, alguns alunos têm PEI
Pra quem não sabe, gente, PEI, né, só pra Plano de ensino individualizado é um documento que é um planejamento que é feito durante o ano e ele pode ser modificado a qualquer momento. Ele pode ser modificado semanalmente, quinzenalmente, de acordo com o desenvolvimento da criança ali. Exatamente. Né? Eu achei que era feito, porque assim... Não, eu particularmente nunca vi. Nunca vi. Nas escolas que eu trabalhei. E realmente, assim... Aí é um contrassenso, né? Não porque acontece. é um direito da criança que seja feito o peido. Sim. Né? O peido. Mas assim, por um outro lado também, Kelly, o que eu vejo? Se a gente tem um entendimento de que a escola é um espaço democrático e que nós, enquanto professores e profissionais da educação e sistema educacional como um todo, temos o dever de acolher esse aluno, incluir esse aluno, a gente não devia nem precisar de um laudo diagnóstico para poder fazer. Porque nós, enquanto professores, com a prática docente que a gente vai desenvolvendo com o passar dos anos, a gente consegue observar o aluno em sala de aula e saber os alunos que têm dificuldade. Eu tenho vários alunos que não têm nenhum laudo diagnóstico, mas eu sei que têm dificuldade e que precisariam de uma adaptação. Eu vou precisar de um laudo? Não. É só eu adaptar para aquele aluno. Eu estou descobrindo agora, muito recentemente, um aluno meu que ele tem grandes dificuldades, inclusive de organização do caderno, letra. A letra dele, você observa que é uma letra que ele não consegue ficar dentro da linha. Enfim, quando você olha, o primeiro julgamento que você faz é de um aluno desorganizado. Mas eu tenho feito muitas atividades orais, né, e de conversação em inglês. Eu sou professora de inglês. E eu tenho descoberto um aluno com uma ótima habilidade de ouvir e entender em inglês. E hoje ele teve uma sacada genial, hoje na sala de aula, que nenhum outro aluno teve. Né, durante a explicação de uma matéria específica de gramática de língua inglesa. Então, assim, mas na parte escrita ele tem dificuldade. Então, por que não avaliar esse aluno oralmente? Né? Daí a gente já entra em um outro campo, que é bem mais complexo ainda, que a escola, ela não se adaptou, tipo, ela ficou muito fechada, e ela é muito fechada ainda para notas. E documentos, né? E tem que ser daquela forma. Ah, então, mas não... Por que eu vou fazer uma avaliação diferente com esse aluno? Se eu não tenho nada, não tenho um laudo, não tenho nada, então não vou fazer. Mas é aí que eu falo que o sistema educacional também tem que evoluir. Assim, por exemplo, um outro exemplo muito prático é que eu não tenho materiais pedagógicos para trabalhar com meus alunos. Quando eu preciso de algum material extra, que não seja papel e quadro e livro, ou eu compro do meu bolso, ou não tem aula. A escola não promove esse tipo de aprendizagem, sabe? Não promove essas possibilidades para esses alunos e para esses professores poderem desenvolver as suas aulas. Então, a gente fica ainda muito naquele modelo de aula expositiva, com livro, quadro, né? O tempo todo você tendo que pedir para o aluno fazer silêncio, sentar, a sala superlotada. Então, realmente, quando eu falo de estrutura do sistema educacional, é isso que eu estou falando. A gente está num modelo muito defasado. Que aí vai muito além, a gente tá falando de inclusão, mas a gente tá indo bem além. A gente tá indo de dar até oportunidades. Como é que uma criança consegue ter as mesmas oportunidades estudando em uma escola pública, estudando em uma escola particular, se na escola pública, muitas vezes, você não tem nem como dar uma aula de qualidade, porque você não tem o material que você sabe que enriqueceria aquela aula, sabe? Que ia potencializar muito o desenvolvimento da criança. Então, a gente precisa muito mais de incentivo na parte de educação mesmo, né? Por isso que eu tomo muito cuidado ao fazer uma crítica a um professor. Claro, eu tô sempre do lado do aluno, né? Mas eu estou muito do lado do professor também, porque eu sou professora. Mas se você não tem... O que eu sempre falo é que se você não tem nada para oferecer para o seu aluno, enquanto profissional, na questão pedagógica, se você não sabe como trabalhar com aquele aluno que tem alguma deficiência, que precisa de uma adaptação, você tem que, no mínimo, ser uma professora acolhedora, né? Para daí, a partir daí, o aluno se sentir confortável com você, confiar em você e você buscar outras possibilidades nesse processo de ensino-aprendizagem. Exatamente. E, Amábile, falando assim, então, tem lá a sala de recurso, mas não tem essa integração que deveria ter, né? Então, falando. As escolas públicas estaduais, que no teu caso é a escola pública estadual, né? Isso. Porque na prefeitura, aqui em Curitiba, pelo menos, a gente sabe que a maioria, as pessoas conseguem o tutor quando precisa, né?
Mas quando vai para a escola estadual, tem esse tutor dentro da sala de aula? Perde-se? Como que é? Porque... Olha, eu devo estar numa realidade muito paralela, porque recentemente encontrei 2 colegas minhas e a gente conversando sobre inclusão, né? E elas me falaram que na escola que elas atuam, os alunos autistas que estão, e tem um aluno com uma outra deficiência também, eles têm professor de apoio. De apoio. Eu falei, mas na minha escola os meus alunos não têm, e já foi pedido, e por que que eles não têm? E na sua terra, elas falaram, não, é só entrar com pedido e tal. Nas escolas que eu trabalhei, eu nunca vi, Kelly. Eu nunca vi, sabe? Mas existe. Em algum lugar aqui em Curitiba existe, nas escolas estaduais. Mas é um processo. Você precisa entrar com processo administrativo. Caso seja negado, você precisa entrar no Ministério Público, né? É mais uma luta que a família tem que travar. Não é uma coisa assim fácil e prática, que você fala, ó, aqui tá o laudo do meu filho precisa de adaptação e a gente precisa do professor de apoio e o professor de apoio tá lá na outra semana. Isso não acontece dessa forma. É um processo. E não, é bem isso, é mais uma luta. A família já tá com um monte de preocupação, que a gente tem um monte de... Você recebe um diagnóstico e muda totalmente a sua vida. Sim. Né? Muda vida profissional, vida financeira, da estrutura familiar ali. A rotina dessa criança. E você ainda tem que batalhar para que o seu filho tenha acesso, né? Isso. Porque não é só ele estar ali dentro, ele tem que ter acesso ao conteúdo. Muitas vezes ao conteúdo, ao estar ali. E muitas vezes ele vai precisar desse apoio, desse suporte. Então, e a gente está falando não só de autismo de suporte nível 3, a gente está falando de nível 3, nível 2, nível 1, né? A gente está falando de modo geral, assim. Então, e este olhar individualizado, né? E daí a gente volta no começo da nossa conversa, né? Das políticas públicas. Então, assim, a lei, ela não pode ser uma letra morta, né? Ela existe, a Lei Brasileira de Inclusão é a coisa mais linda. Se você lê, eu já li milhares de vezes, conheço muito bem a lei, conheço tudo que está escrito lá. Só que daí a gente tem um outro processo, que é o processo de briga, que é muito comum, briga que eu falo assim, de luta mesmo, para fazer valer esses direitos, né? Então, nada vem fácil. Uhum. A lei tá posta, a lei tá colocada, ela existe. Mas aí você tem que lutar com o sistema educacional, já que a gente tá falando, né? Só que antes disso, ainda tem a luta por diagnóstico, né, Kelly? Já entrando aqui, então, na questão de saúde, porque para você conseguir acessar esses direitos escolares que a gente está falando, você tem que primeiro conseguir um laudo diagnóstico. Aqui em Curitiba, a gente tem uma fila de anos de crianças que esperam no SUS por uma consulta com um neuropediatra. E isso é inadmissível se a gente fala tanto de importância de diagnóstico precoce, porque quanto antes a criança tem um diagnóstico, antes a criança consegue uma intervenção, né? A intervenção precoce, a gente fala que é tão importante. Antes a criança vai conseguir estar inserida nos meios sociais. Então, sem o diagnóstico, ela não vai conseguir nada disso. Então, o diagnóstico, ele é, sim, libertador nesse sentido, né? De você saber quem você é, quais são os seus direitos e poder ir atrás deles. E até para dar um norte para essa família, porque antes de você ter um diagnóstico, a maioria das famílias, elas ficam... Porque quando você não sabe nomear o que acontece com a criança, o que acontece com você, é muito difícil. Porque aí é aquilo que você falou ali, né? Que tem essa questão do comportamento e daí de achar que é mal educado, que é sem limites, que é... E essa família vai ficando uma família já cheia de rótulos, vai se criando uma coisa de exclusão da família. A família mesmo, às vezes, já vai se afastando, porque... por que o meu filho... Por que ele é diferente, né? Eu fico me questionando e não tem uma explicação. Tem, mas a família aí não entende, não tem o entendimento. Já evita de sair em alguns lugares, né? Porque a gente sabe que não vai ser bem recebido, que não vai ser bem visto. Essa família começa a se recolher, ficar reclusa. Isso aconteceu com a gente. Aconteceu com a gente. A gente evitava de sair, porque a gente não sabia lidar com os comportamentos, ainda não tinha um diagnóstico, a gente não sabia muito bem o que fazer. E é um processo muito doloroso. Então, o diagnóstico é bem isso, é libertador em todos os sentidos. Ele é libertador e te dá o caminho e as opções, porque até então você não tem muita opção aí. E você não tem opção aí para conseguir o atendimento das terapias, porque, tá com atraso. Mas vai pagar, se você já é difícil tendo o laudo. A gente estava conversando antes ali, né? Isso. Como é difícil pagar as terapias, porque a maioria dos planos de saúde não oferece. Porque muitas vezes o autista, vamos falar especificamente agora aqui do autismo, né? O que o meu filho precisa não é o mesmo que a Amable precisa.
o que o filho da Amabile precisa. Os teus 2 filhos provavelmente não precisam da mesma... Isso. Precisam de terapias diferentes. E aí o plano, às vezes, só oferece um tipo, né? É isso, se você quiser, é isso. Mas não é aquilo que vai ajudar o meu filho. Aí é o perigo de determinar em uma lei exatamente qual tipo de abordagem terapêutica aquela pessoa tem que ter. Isso não tem que ter discriminado na lei. Uhum. A lei tem que assegurar o direito da pessoa de ter o seu acompanhamento terapêutico, né? O que for necessário para aquela pessoa, o que for indicado para aquela pessoa pelo médico neurologista, né? Exato. E não a gente estabelecer qual né? Porque se somos seres diversos, afinal de contas, o que vai servir para mim não vai servir para você, né? Os meus 2 filhos, por exemplo, fazem terapias com abordagens totalmente diferentes um do outro. E para um serve uma coisa e para o outro serve outra coisa. Porque são pessoas diferentes, o autismo né, se manifesta de maneiras diferentes, então precisa de abordagens diferentes. Isso. E aí, muitas vezes, então, o laudo que a gente fala, né, o diagnóstico com o laudo lá, ele vai assegurar saúde, educação, o estar também inserido nas questões de lazer, porque muitas vezes não vai ser só simplesmente, né, mas vamos ali sair junto com a multidão. Não, cara, não é Porque, assim. Kelly, hoje, como presidente da UPA, União de Pais pelo Autismo, a gente promove diversos eventos de lazer pela cidade, né? E por que isso é tão importante? Às vezes, há olhos alheios e leigos, né, nessa nossa pauta, olha e fala, nossa, mas tantos eventos, porque as nossas famílias, as famílias de pessoas com deficiência, elas não saem de casa se elas não tiverem um local acolhedor e adaptado para os seus filhos. Tem crianças autistas que têm eu não sei nem que termo usar, mas elas têm uma dificuldade de entendimento de que elas precisam ficar perto da mãe, por exemplo. Então não tem muita noção de perigo. Os meus 2 filhos, o Léo hoje, que já com 14 anos, já não é mais assim, mas o Vicente ainda é. Então ele pega e sai andando, sai correndo e vai embora. Então se a gente não tiver num lugar seguro o suficiente, fechado, eu prefiro não ir, porque eu sei que vai ser tão desgastante que eu vou ter que ficar correndo atrás dele o tempo todo. Então a gente promove esses eventos de lazer para que as famílias consigam sair de casa e dar um pouco de diversão e alegria para a vida dessas crianças, né? E isso também faz parte do que é o direito do ser humano, direito ao lazer, né? A gente não está falando aqui só de casa, comida, escola e saúde, que obviamente é essencial, né? É o básico, lazer né? também é essencial. Exato. Né? Então a gente precisa pensar nesse lado também, porque as famílias vivem trancadas dentro de casa, sem falar na vulnerabilidade social, né? Que daí já é um outro fator também que dificulta. Agora, falando ali, Kelly, eu gostaria só de comentar que quando eu falei que existe uma fila enorme de crianças Eu ia esperando voltar nisso. por um neuropediatra aqui em Curitiba, isso é tão grave, mas tão grave, que essas crianças esperam em torno de 2 anos para mais, para conseguir uma consulta, né? Nessa consulta, talvez sair com um diagnóstico e depois existe uma outra fila para conseguir o acompanhamento terapêutico. Nisso, essa criança já está com 5, 6 anos. Olha a janela de desenvolvimento que essa criança perdeu nesse tempo esperando. Então, é questão de vida ou morte. É questão de inclusão social dessa pessoa. Durante esse tempo, aqui até os 6 anos, eu estou jogando estimado, né, uma idade estimada. Como que você acha que está a mãe dessa pessoa? Como que você acha que está essa mulher? Você acha que essa mulher está conseguindo trabalhar? Será que essa criança consegue ficar na escola? Ou ficam ligando de 2 em 2 horas para ir lá buscar o filho, porque o filho está em crise, não está se adaptando, né? As professoras não sabem o que fazer, porque afinal de contas não tem diagnóstico, né? A escola ainda fica muito presa a um lado do diagnóstico. Até porque elas ficam, eu vejo também o lado também da escola de ficar às vezes muito presa no diagnóstico, porque legalmente elas também não podem fazer muita coisa se elas não têm um amparo legal ali do diagnóstico que diga é isso. Sim. Porque às vezes o pai não vai gostar, às vezes a mãe não vai gostar. Né? Então, sim. também e de saber tem essa como questão. lidar, tem, eu entendo. Mas eu fico pensando muito nessa questão de acolhimento mesmo, sabe? E fico muito pensando nessa mulher que está fora do mundo do trabalho, que não consegue se inserir socialmente, que fica dependente financeiramente, às vezes, de um relacionamento, né? Ou de uma assistência social, né? E tá lá com o filho precisando de medicamento, precisando de várias coisas. Então, assim, é uma estrutura enorme por trás da tal da inclusão que é tão falada,
né? A gente não tá falando aqui só de inclusão escolar, é muito amplo, muito mais amplo. Se você pensar em 2 anos, e aí as pessoas vão dizer assim, nossa, mas dá um jeito, vai lá e paga a consulta. Porque a gente escuta isso, não escuta. Não, mas vai lá, dá um jeito. Gente, às vezes não tem como dar um jeito. É isso, às vezes a família não tem, às vezes é difícil para colocar o que comer, né, na mesa, assim. Essa é a realidade que a gente enfrenta ali na UPA todos os dias. Como é que... rifa, é pedido de ajuda, é pedido de tudo. É bem isso, é tudo. É uma realidade, assim, que a gente tem que abrir os olhos e saber que é muito caro você pagar, por exemplo, um médico particular. Porque, assim, até nos planos de saúde tá ficando quase que... Você não acha, né? Sim. Um neuro. Não, tá virando uma coisa assim, tipo... O que tá acontecendo nos planos de saúde? O plano de saúde é uma coisa que a gente precisa falar sobre também. Sim. Né? Se você pegar uma lista de médicos neuropediatras de um plano de saúde, ligar e falar, eu preciso de uma consulta, não tem um para menos de 6 meses. Né? Em 6 meses a criança tá lá batendo a cabeça na parede, tá lá entrando em crise dia após dia. Aí o que os planos de saúde falam? Não, então você consiga um médico, pague a consulta e a gente te reembolsa. Mas nem sempre o reembolso é integral. Quase e nem nunca. sempre essa pessoa tem 400, 500 reais para pagar numa consulta. Tá 650, né? Tá 650. Então, assim, não, é inadmissível. Sendo que você paga um plano de saúde com muito sacrifício. E é muito comum ter mais de um filho autista. É muito comum, né? As famílias terem mais de um filho autista. Então, a gente tá numa situação muito complicada. Você vê, a gente tem que brigar no SUS, a gente tem que brigar na escola, a gente tem que brigar no plano de saúde. É exaustivo. Então, aí as pessoas às vezes não entendem essa sobrecarga que tem na família, assim, porque a gente parece que tá sempre, como é que a gente fala? Na defensiva, né? Porque se não falar, às vezes, um pouquinho mais alto, ou se não falar, tipo, olha, argumentar, as pessoas não fazem a mínima questão de colaborar, assim, de Mas você ajudar. sabe, Kelly, que isso é um dos fatores que me moveu nessa luta na política institucional. Porque quando a gente atua dentro de associações como a UPA, por exemplo, e a gente se depara com tantas dificuldades básicas, né, de moradia, de alimentação, e eu vejo, assim, que às vezes as dificuldades dessas pessoas, elas são muito anteriores. Às vezes essa mãe, ela tá preocupada com o filho que não tem o diagnóstico, mas ela tá muito mais preocupada em poder dar o que comer para essa criança, né? E isso é uma coisa que é inaceitável. A gente não pode colocar a cabeça no travesseiro à noite e dormir tranquilamente, sabendo que tem gente que não tem o que comer em casa, ou que tá com o filho em crise dia após dia, sem poder ir a frequentar a escola, essa mulher sem poder trabalhar, o pai, né, sem conseguir sustentar a família. Então é inadmissível. Quando a gente entra nesse universo e a gente se depara com essa realidade, é uma realidade que não tem como a gente ver isso em silêncio e continuar seguindo como se nada tivesse acontecendo. E Amábile, na saúde, assim, na escola a gente falou alguns pontos, né? Que só pra gente relembrar, assim. Então, já a questão de esse filho, que a criança se aceita na escola, matrícula, que a gente vê muito comum, ser negado matrícula. Depois de ele realmente ser inserido dentro da escola. De ter essa adaptação curricular, né, do material curricular ali que é utilizado, pedagógico e tal. Aí a gente vai para a saúde. Então, o acesso ao diagnóstico é o primeiro, né? É o mais difícil, é o mais difícil. Ponto de partida. Aí a gente tem a dificuldade nas questões de você conseguir acesso às terapias. E aí manter também esse acompanhamento com o neuro, né? Não é uma vez e não. E tem um outro fator aí nesse meio que você falou. O acesso à terapia pelo SUS, ele é quinzenal e não contempla todas as especialidades, e ainda tem a questão do transporte. Então, aí eu entro em outras questões, assim, porque aí a família não tem, muitas vezes, dinheiro para levar. E aí a gente não tem um passe livre para essas famílias levarem para as terapias. O passe livre hoje em Curitiba, ele é atrelado à renda. Então, né? Na maioria do Brasil, na verdade, tá isso, né? Mas assim, na verdade, passe livre para pessoas que necessitam
que tem essa necessidade mesmo, né? Deveria ser também uma coisa. Claro, porque o transporte, né, a mobilidade da pessoa com deficiência, ela, bom, além de fazer várias terapias, né, precisa, enfim, tem todas essas dificuldades que são enfrentadas, né? O transporte acaba sendo mais uma. Exato. Porque aí você vai pensar, a mãe leva o filho, já é 2 passagens de Isso. ônibus, ida e volta. São mais de R$20 ali Isso. só pra levar na terapia. Isso. Aí, às vezes, a criança tem que sair dali e ir direto pra escola, porque não dá tempo Isso. de né, ir em casa, almoçar e não sei o quê. E daí, às vezes, tem que comprar um lanchinho. Então, se você for ver, a conta vai ficando muito alta. Sim. E a gente não tem... Faz o quê daí, né? Eu até nem entendo, assim, qual critério que eles usam lá, o critério, assim, da deficiência, né? Aí eu fui ler, não, a deficiência é renda, então eu devia tirar a deficiência, porque a renda já contempla, né? Porque não basta só ser uma pessoa com deficiência, você tem que ter a renda tal lá, né? Eu lembro, em Curitiba, essa coisa do passe livre é muito... Eu lembro quando eu estudava, assim, eu era super pobre, né? Tipo, no sentido de não tinha... Muitas vezes eu ia a pé, lá de Santa Quitéria, lá no Cabral, pra poder estudar, fazer faculdade. E eu fui tentar o passe lá que era pra estudante mesmo. E, cara, tinha que se ganhar muito pouco, assim. Mas muito pouco pra você... O passe estudantil é atrelado à renda também. É muito, tipo, pra estudar. E daí a gente tá falando acesso básico à educação. No transporte que é público. Entende? Então, são coisas que a pessoa, às vezes, quem tem, não entende o que a gente, né, não vai entender. Mas quem passa ali sabe como é difícil, assim. Você não ter o básico pra fazer aquilo que vai melhorar a sua vida. Sim. Né? Estudar, que tá no meio de todo mundo. É oportunidade, né? Então, é um país ainda que... A gente vive num país pobre. Não pode esquecer isso. De falar. E aí, na saúde também, eu queria trazer um assunto, assim, Amable, que eu percebi muito que não existe um preparo também, como a gente fala, às vezes, que falta preparo para os profissionais da área da educação, para os profissionais da área da saúde também falta, tá? De saber lidar com crianças autistas. Muitas vezes a gente vai, por exemplo, numa emergência, tô falando de uma emergência, ou pega, a criança vai ficar internada, e esses profissionais não têm o mínimo tato para lidar com a criança autista. E aí você vê a criança entrando em crise, ela já tá passando por uma coisa muito difícil, que é estar ali, né, hospitalizada ou precisando de atendimento médico, e ela entra em crise simplesmente porque esse profissional, ele não sabe lidar. Sim. E ainda mais no autismo que a gente tem, que as pessoas olham assim, mas não parece autista, né? É muito comum. A gente, quando eu falei que é muito recente essa discussão sobre deficiência, né? É disso que eu quero dizer também. A formação dos profissionais não contempla, né? Não contempla. Então, as pessoas não têm conhecimento ainda. Agora, né, que tá vindo à tona, muitas pessoas falando sobre autismo, as próprias pessoas autistas falando sobre autismo, sobre inclusão, né? Sobre como acolher, como atender uma pessoa autista. Mas, realmente, a gente se depara com muito despreparo. Aqui em Curitiba existe uma lei do diagnóstico, o rastreio do diagnóstico precoce, né? Nas unidades básicas de saúde. Os meus 2 filhos fizeram o acompanhamento pelo posto de saúde, ali, logo que nasceram, né? Os meus 2 partos foram pelo SUS e fizeram ali os primeiros atendimentos nos primeiros meses de vida pela unidade básica de saúde. Nunca, ninguém levantou nenhuma hipótese diagnóstica, nem cogitaram a hipótese de fazer o rastreio, que eles falam, rastreio, né? Que teoricamente todo mundo faria, não é? Que era para todo mundo fazer, né? Independente se apresenta sinais ou não. E principalmente no meu segundo filho, né? Que já tinha um irmão autista, né? Que já estávamos em 2018, então deveria ter um conhecimento um pouco mais avançado sobre o tema. Então, é aquilo que a gente falou no começo, né? A lei existe, mas os profissionais não têm conhecimento, né? Nem sobre os protocolos utilizados, nem sobre o autismo em si, né? Aí vai uma mãe que não é da área de saúde levantar essa hipótese e a gente ainda sai como uma pessoa arrogante, uma pessoa que, né, quer ensinar o médico. Quer ensinar o médico e tal. Isso é muito comum acontecer também, porque é uma característica muito comum das mães atípicas é elas estudarem muito,
sobre o diagnóstico do filho, né? E acabam adquirindo um conhecimento muito grande sobre o tema. E realmente, os profissionais precisam também fazer isso. Exatamente. A gente tem a questão da síndrome rara aqui em casa também, né? E aí eu falo, gente, eu já cansei. Às vezes eu me sinto exausta, assim, de chegar no médico e o médico diz, ai, mas acho que é psicológico. Nossa. Não é psicológico, caramba. Será que você pode estudar tá aquilo ali? diagnosticado aqui, moço. Será que você pode... É porque eles não entendem, tipo, é uma coisa que é nova, que não dá, não vai me dar... Às vezes eu penso assim, tipo, não vai me dar retorno financeiro, então eu não vou me envolver. Mas aí traz pra essa mãe, pra essa família, de novo isso, assim, de que, o problema é seu, né? Então se vire, sabe? Porque, eu não sei resolver, eu lavo minhas mãos, assim. Então, parece que a gente... De todos os lados, a gente tem lutas assim, sabe? Eu não sei como que foi o processo de vocês, mas com o Léo, em 2012, né, que foi o diagnóstico dele, até a gente chegar nesse diagnóstico, e a gente nem tô falando de tanto tempo assim, eu tô falando de 11 anos. 11 anos atrás. Que foi, né, naquela época eu não sabia nada de autismo e talvez por nunca ter tido contato consciente com o autismo, eu não soubesse o que era e não via ninguém falando sobre isso, né? Não era um universo que eu convivia. E a gente teve que passar por 4 médicos, todos os médicos falando que ele não tinha nada, que ele ia se desenvolver, que era porque ele convivia com muito adulto, que era só colocar na escola que ele ia falar, que eu estava procurando doença no filho, né? Aí na escola, olha para você ver a importância, eu sempre conto essa história porque eu acho muito importante enfatizar isso, a importância do conhecimento de uma profissional, seja da educação, seja da saúde, uma pedagoga, na creche onde ele frequentava, me chamou e falou assim, procura um psicólogo, porque o seu filho tem atraso sim. E ela me falou isso de uma maneira tão natural, e aquilo, ao invés de eu ficar com raiva e chateada, eu fiquei muito feliz porque foi a única pessoa que também estava vendo a mesma coisa que eu, né? E ela me deu muita força com aquela fala dela, e a partir daquele momento eu falei, então acho que é isso mesmo, eu não estou ficando louca, eu vou atrás. E daí a gente continuou o nosso processo, e na 4ª médica, ela falou assim, não, realmente, o seu filho tem um atraso global de desenvolvimento. Aí nos encaminhou para neurologista, que nos encaminhou para uma clínica, que a gente fez a avaliação, e saiu o laudo de autismo. Mas foi um processo, há 11 anos atrás. Já com o Vicente, não, foi muito mais fácil, porque eu já tinha bastante conhecimento também, já conhecia os sabia quem profissionais. procurar, né? Isso. Mas é complicado, a gente não deveria passar por isso. Eu não tenho obrigação de saber sobre autismo, quem tem obrigação de saber são os profissionais de saúde. Exatamente. E aí a gente tá falando de autismo que antes, não sei se você observa isso em sala de aula, antes você via um aluno por sala, né, neurodivergente ali, autista ou com TDAH ou outras questões. Hoje você vê no mínimo 3, Amábile. Sim. Né? É bem comum você ver 3 autistas em sala de aula. Então, assim, a gente tá falando de números que têm aumentado muito. Muito mesmo. Sim. Então, tem que ser visto, tem que ser pensado em políticas. Não dá mais para fechar os olhos. Não dá mais. Não dá mais. É uma situação que chegou para ficar e se você é profissional da saúde ou da educação ou de qualquer espaço público, se você não se deparou com uma família, com um autista ou com uma família de autista, em algum momento você vai se deparar. E eu digo isso assim, até num restaurante, por exemplo. Então. Uma vez a gente chegou num restaurante para jantar, era uma comemoração. A gente estava indo comemorar alguma coisa que eu agora não me lembro o que é, e tinha uma fila de espera no restaurante. E eu, à noite, a gente nem tem costume de sair à noite com os meninos, porque eles dormem cedo. Então eu cheguei no rapaz, né, no recepcionista, e expliquei a situação. Eu falei, moça, é o seguinte, estou com 2 crianças autistas, eles têm bastante dificuldade em esperar, eles podem entrar em crise, existe super educado, assim, existe a possibilidade, né, da gente não ficar na fila e tal, não sei o quê. O cara foi super ríspido, grosseiro, ele quis me colocar como se eu estivesse querendo se aproveitar me aproveitar da situação e tirar vantagem daquele processo, né? Bom, eu fiquei muito chateada, fomos embora, obviamente, para casa, né? E fomos para casa comer, não comemoramos como a gente queria comemorar, mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que não é só escola e médico, não, né? É a população. Gente, é a sociedade, sabe? O Festival de Teatro de Curitiba, por exemplo,
todo ano que tem as peças de teatro, eu fico muito tocada querendo levar os meus filhos. Eu quero muito que eles tenham a oportunidade de assistir peças de teatro. O Léo eu já consigo levar hoje, embora ele ainda sinta um incômodo sensorial pelo barulho. O pequeno eu já não vou conseguir levar. Então, assim, tem que pensar também nessa população. Então, agora, até você falou isso, né? Eu tô em um projeto que acho que, se tudo der certo, vai ser aprovado, né? E aí eu entrei como consultora de inclusão mesmo no projeto, que é justamente uma peça de teatro, que é justamente pra gente pensar a acessibilidade das peças de teatro. Aqui né? em Curitiba. Aqui em Curitiba. Porque a Lei Paulo Gustavo agora, ela traz isso também, que todos os projetos, eles têm que, na verdade, oferecer acessibilidade. Não necessariamente para todas as deficiências. Ainda depende muito do projeto optar. Ou você vai para a parte, né? Você escolhe ali a deficiência que você quer trabalhar. Mas os projetos que têm este diferencial, eles têm pontuações maiores. Então, olha assim, que fantástico. Porque você já tinha visto isso antes? eu só vi uma peça esse ano que foi, mas aí era para Libras. Adaptado para Libras. A única. Então, e não era todos os dias. E isso também é outra questão, né? Ainda não é para todos os dias, são sessões específicas, até porque aí você tem que trabalhar com vários tipos de deficiência. Sim. Tem uma adaptação ali que também exige, né? Um pensar Mas muito. é o que vem acontecendo com os cinemas, né? Você vê, a Sim. gente tem sessões, eles chamam de sessão azul, né? Ou sessão adaptada. Mas também não é toda sessão, obviamente, são horários alternados. Mas existem, né? Mas existe a possibilidade. A gente pode escolher um dia e falar, não, vou levar meu filho no cinema hoje, o som não vai estar tão alto. Eu não sou autista, mas eu me incomodo às vezes com o som do cinema, sabe? Eu tenho um pouco de sensibilidade auditiva nesse sentido. Então, pra mim também é agradável, sabe? Mas você poder escolher. Exatamente, mas aí você fala de um festival grande como esse, que é o Festival de Teatro de Curitiba mesmo, e poderia ser pensado mesmo, assim, olha, vamos fazer uma sessão, né? Algumas sessões para as crianças, para as pessoas adultas poderem estar naqueles ambientes. Para você poder estar ali, Isso né? é tão importante, para as crianças, para os jovens, para as famílias, porque primeiro você está consumindo cultura, né, que já enche o seu coração de alegria, você está num ambiente agradável, conhecendo coisas, vendo pessoas, tendo referências para sua vida, e é um espaço de inclusão também, né, é um espaço social que todo mundo tem direito de acessar esses lugares. E voltando, as pessoas autistas, tem um mito ali que a gente tinha, por conta desse pouco conhecimento que a gente tinha de antigamente, o autista não gosta de sair de casa, ele quer ficar isolado, ele não gosta de ter amigos. Não é verdade, gente. Não é verdade. Ele gosta, só que imagine os desafios que é para você estar em alguns lugares, que não tem adaptação. A parte sensorial é muito terrível, né, Amabile? Os então, meus assim, filhos são seres super sociáveis, por exemplo. Eles são... Quem não conhece, quem é leigo no autismo, que conhece, eles falam, nossa, mas eles gostam de conversar. Eu falo, gente, claro que gostam. Eles têm dificuldade, é diferente, mas eles gostam. Né? Então, se está em um ambiente propício, que vai te... eu sempre falo que às vezes o que falta é o meio de campo, assim, para fazer... mesmo na escola, muitas vezes eu vejo que essa parte social pega muito para as crianças e adolescentes, por não se sentir, às vezes, pertencente, porque eles não conseguem se inserir naquele grupinho, né? Então, às vezes não, muitas vezes. Aí teria que ter esse olhar mesmo, ou do professor, ou de alguém que trabalha na escola. Para fazer essa mediação. De fazer essa mediação, de aproximar. Porque depois que eles se aproximam, eles conseguem, tipo, já não é tão difícil mais chegar e falar com um amigo que eles já conversam mais vezes, né? E Kelly, e tem uma outra coisa também nesse processo que você está trazendo, que a gente sabe que a interação social é um critério diagnóstico do autismo. Sim. Né? É uma das bases que levam a pessoa a ser autista, né? E então essa é uma característica inata do autista. E do outro? E do outro? Qual que é a dificuldade do outro para conseguir se conectar com essa pessoa que é autista? Né? Então, assim, o movimento sempre tem que vir da pessoa com deficiência. É ela que tem que se esforçar para poder estar ali naquele ambiente ou com aquelas pessoas, né? Nunca o oposto, né? A gente nunca pensa no outro. Mas o coleguinha lá do meu filho não tem nenhuma deficiência. Então, qual que é a dificuldade dele de tentar incluir os nossos filhos? Outro dia eu vi uma propaganda, eu nem sei de onde que é, assim, eu só vi um pedaço da propaganda que era, e se o mundo
não, né, não fosse feito para os neurotípicos. Se fosse porque eu vi! Você viu? Eu achei que fantástico. aí era tudo, tipo, o telefone era bem baixinho, as coisas, tipo, tudo aos extremos que as pessoas tudo não... adaptado, né? Tudo adaptado, assim. E aí as pessoas neurotípicas não conseguiam utilizar. Uhum. Então, às vezes, falta realmente se colocar no lugar dessa outra pessoa, né? Falta muito ainda, eu acho. Nossa, falta muito. E por isso que, aquilo que às vezes a gente ouve assim, né? Enquanto o rico não tiver que usar, por exemplo, o ônibus, enquanto não tiver que usar a escola pública, ele não vai entender realmente o que precisa melhorar. Porque tá em um pedestal lá. Porque Sim. ainda vejo, infelizmente, que quem faz as leis, você tá entrando aí na parte política, né? Mas às vezes eu vejo que muitos que entram lá para fazer, sei lá, se perdem. Ou porque realmente não tem conhecimento. Afastam, né? Ou se entra uma galera muito, sei lá, que não sabe realmente o que o povo precisa, cara. De um modo geral, Eu assim. acho que a gente coloca os políticos, né? Vamos falar assim, num local num local muito alto, num lugar muito inacessível, né? Quando, na verdade, são pessoas eleitas através do nosso voto, né? Num voto de confiança, a gente confiando a nossa esperança de que vai fazer algo para melhorar a nossa vida na sociedade, de modo geral, né? E é esse que deveria ser o trabalho da pessoa que está lá, né? Seja fazendo leis, seja executando, seja propondo leis, né? E eu acho que a gente tem que sair um pouco desse local de distância que a gente tem para com os nossos eleitos e ir lá bater no gabinete, conversar. A gente tem que ter mais esse trabalho também, né? Não, eu votei em você, você falou que ia fazer isso, eu vim aqui conversar, saber como que tá o andamento desse projeto, quero te propor tal coisa. Então, a gente tem que ter uma aproximação maior, a população tem que se aproximar, afinal de contas, né? É para isso que serve. É para isso que serve, realmente, né? Voltando ali também outro que eu quero explorar mais um pouquinho, que a gente estava falando de transporte público, essa questão da cidade ser adaptada, né? Não só o transporte, mas a calçada, o estar no meio urbano, assim, né? Fora da sua casa. Sim. O ter direito de ir e vir e estar nos lugares públicos. Então, eu acho que já começa a dificuldade ali, que nem a gente falou, de ter acessibilidade para andar de ônibus, para ir para os lugares. Eu que sou deficiente visual, eu não consigo pegar ônibus, a não ser que eu faça sinal para todos os ônibus, porque não tem. Então, assim, é muito difícil. Uhum. Então, eu vejo... Você não sabe qual que tá vindo. Não sei qual que tá vindo. Não, então, falta essa questão de acessibilidade. E ficam bravos, às vezes, quando você para e pergunta, sabe? Porque eu vou ter que parar e vou ter que perguntar. Claro. É isso que eu preciso fazer. Outras vezes, eu já vi cadeirante que não conseguiu entrar no ônibus, porque não tinha... O ônibus não era adaptado. Não era adaptado. E eu já vi motorista que não para. Ou que não para. É isso que eu ia falar também. E aí a gente tem as outras deficiências também, né? Eu tô falando das que eu vivencio, assim, que eu vejo. Mas essa cidade, vamos pensar, ela não é adaptada também para as pessoas com deficiências estarem nela e irem e virem, sabe? Kelly, quando você teve os seus filhos, você andava de carrinho de bebê pela calçada? Só dá para andar de carrinho de bebê em Curitiba no centro, né? É impossível. Na 15, então, assim, a tipo... acessibilidade, ela serve para as pessoas com deficiência e serve para as pessoas sem deficiência também. Uhum. E eu vou dar um exemplo aqui de... a palavra certa não é acessibilidade, é adaptação. De adaptação. Que todos nós usufruímos, tá? E que nós não somos, né, pessoas com e sem deficiência usufruir disso, mas não foi pensado para pessoa com deficiência. Controle remoto de TV. Antigamente a gente tinha que levantar do sofá ou da cama para mudar o canal de TV. Aí veio, olha só, uma adaptação, um controle remoto. Marcha de carro. Hoje tem carro automático. Você não precisa ficar trocando de marcha. É uma adaptação, né? Que foi feita não pensando nas pessoas com deficiência, mas que contempla também pessoas com deficiência, né?
Então, as adaptações, elas servem para melhorar a vida das pessoas. A gente tem que pensar nisso, nesse sentido, né? E por que não, então, pensar em adaptações para melhorar a vida de todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência? As mulheres que têm que empurrar carrinho de bebê. Vai andar de salto no centro da cidade para você ver se você consegue andar naquelas pedrinhas. Não anda. Não consegue. Você imagina um cadeirante. Não É anda. impossível. A pessoa... O carrinho de bebê, você anda no meio da rua. O cadeirante tem que andar no meio da rua. Sim. Porque não tem. Você tem as raízes, daí daqui a pouco não é nada regular. Aquelas pedrinhas que soltam. Se você for nos bairros, é muito pior, tá, gente? Esses dias eu falei pro... Nem calçada tem, né? Não, esses dias eu falei pro meu marido. Eu disse, nossa, tava andando, acho que... era um bairro mais rico de Curitiba, né? E aí era maravilhoso andar na rua. Uhum. Porque tava tudo perfeito. E aí eu falei, nossa, olha, no nosso bairro não tem isso, não. De ficar... Você tem um lugar também até pra fazer exercício físico, né? Fazer esporte, fazer... Você não tem que te traga, assim, essa... Sim. De estar. E daí no bairro rico tinha. No bairro pobre não tem nem calçada, Ai, só tem Amábile. mato na rua e buraco pra você pular. Com essa chuva, então, né? E lama. Amábile, então, assim, pensando que esse ano é um ano, né, de eleições, você vai estar aí, agora, meses pela frente aí de... Tá passando as suas ideias mesmo, né, do que você quer trazer, de, olha, eu vou lutar por isso, vamos brigar por aquilo. A gente usa essas palavras de briga e luta porque, no fundo, é isso, né? Sim. Porque se não tiver alguém lá pra falar pela gente, pra tentar, é difícil de conseguir mudanças. É uma luta, de fato. É uma luta. Né? Então, assim, nos seus projetos, quais são, assim, os tópicos, assim, tipo, que são os... Que a gente já conversou muito aqui, tem muito a ver tudo isso, mas vamos reforçar, né? Eu quero trazer para a política institucional essa discussão sobre deficiência, sobre inclusão, sobre acessibilidade, tanto no âmbito da pessoa com deficiência, tanto no âmbito escolar, de saúde, de lazer, quanto ampliado para a família, né? Eu sempre falo nas minhas falas que a gente não pode cobrar de uma família que ela esteja bem se o filho não está incluído na escola, se o filho não está bem alimentado, se o filho está com alguma possibilidade diagnóstica e não consegue acessar o neurologista, né? Então, eu quero trazer toda essa discussão sobre inclusão, né? Quero trazer essa discussão sobre inclusão também na visão do professor, porque a gente precisa, como eu falei aqui anteriormente, tirar a responsabilidade das costas apenas do professor e começar a discutir o sistema educacional como um todo. Aqui no estado do Paraná, a gente tem sofrido muito com esse novo sistema de ensino, plataformização, terceirização dos profissionais de educação. No município também, a gente está tendo muita dificuldade na contratação desses profissionais de apoio para as crianças, né? De valorização do professor, de carreira, né? De plano de carreira. Então, eu quero trazer toda essa discussão e é isso. É que a gente fica... Não é só isso, é muito, né? Isso é muito. Porque, como eu falei para você, quando a gente fala de inclusão, o tema, ele é muito ampliado. Ele é muito ampliado, né? Então, a gente está falando de acesso à saúde, que a gente está com uma fila gigantesca aqui em Curitiba hoje, para a gente poder acessar uma escola de qualidade. Só que para a gente poder ter uma escola de qualidade, a gente precisa ter um professor valorizado, a gente precisa ter um sistema de educação que entenda, né, que acolha esse aluno, que acolha esse professor, né? A gente precisa ter uma mãe que esteja com a saúde mental em dia, a gente precisa ter uma mãe com trabalho, né? Essa mulher precisa trabalhar, precisa ter uma renda, né? A gente está falando de direito de moradia, a gente está falando de direitos básicos. A gente está falando de saúde, você falou de saúde mental, né? Porque a saúde física já é uma coisa que é muito difícil pelo Sistema Único de Saúde, mas saúde mental é muito mais. É muito negligenciada. Você tem, acho que um hospital em Curitiba que atende pelo SUS. Então, se a pessoa precisa de atendimento, de internamento, por exemplo, da parte psiquiatra, não tem. Você tem um hospital, e eu sei porque a gente pesquisou esse ano, porque passou por situações conhecidos que precisavam, e não tem, Amábile. Nossa. Então, assim, um hospital para toda a Grande Curitiba, gente. Sim.
Você tá falando do quê? E daí essas pessoas vão pra onde? Essas pessoas ficam como? No hospital não pode ficar. No hospital que atende geral, assim. Não fica. Então a gente tá negligenciado, é como se... Porque saúde mental é outro tópico que as pessoas têm medo de falar e que tem muito preconceito ainda. Só que as pessoas também sofrem. Tem medo, de questões, tem vergonha, né? De questões de saúde mental. Sim. Ninguém tá livre de passar por situações, né? Ah. Então, e parece que isso realmente parece que foi virado às costas. E assim, ó, na saúde pública. As mães atípicas, elas estão pedindo socorro. A gente vê toda semana um caso em todo o Brasil de uma mãe atípica que fez uma loucura, que não aguentou, né? Então, assim, inclusão é sobre isso também. Inclusão é sobre olhar para essa mulher e cuidar dela, né? Ver as necessidades dela. Essa mulher, muitas vezes, sendo mãe solo, ela não pode ir numa consulta num hospital psiquiátrico, porque ela vai deixar o filho aonde? Às vezes não aceitam levar a criança. Então, são detalhes tão pequenos, mas quem não vive a realidade jamais imagina que isso pode acontecer. E daí fala, mas se esforça um pouquinho. É só você ir no hospital, né? Mas nem sempre isso é tão simples assim. Porque as pessoas esquecem que a gente vive um outro tipo também de momento na história, assim, em que antes a gente tinha essa coisa de a mãe ficar mais em casa, ou tinha uma rede de apoio em que as tias se ajudavam, a avó ajudava muito. Hoje a gente tem uma outra dinâmica, que muitas mulheres não têm realmente rede de apoio. As pessoas às vezes não entendem o que é não ter rede de apoio. É você não ter ninguém, gente. É ser você. Ali, se você tem um companheiro que né, que ajuda, é você e teu marido, e não tem mais ninguém. Então, se você ficar doente, teu filho... Sim. O que vai acontecer com teu filho? É a mulher que tem que pedir licença do trabalho para acompanhar o filho, se é que trabalha, porque muitas vezes não consegue nem trabalhar, tem que ficar só em casa mesmo cuidando da criança, né? É uma bola de neve, né, que vai só aumentando. Eu ia entrar em outro tópico, assim, que eu acabei esquecendo e vou lembrar agora. Que é a questão também de trabalho para as pessoas com deficiência, assim. A gente tá falando das mães e as pessoas com deficiência também querem trabalhar. Sim. E geralmente não conseguem trabalho, só conseguem, Amável, por conta da cota. Da cota. E aí a gente entra em outro ponto. A gente tem escutado muito falar que pessoas autistas, se você tem vários tipos de deficiência, a pessoa autista ela é meio que deixada por último, porque as pessoas têm medo de contratar pessoas autistas. Então a gente tem que trabalhar com isso ainda. De ter vagas, né, de trabalho. O que eu ouço muito é assim, ó, as pessoas conseguem a vaga porque tem a lei de cota, né? Mas elas não conseguem se manter no trabalho porque, assim, é perseguição, é bullying, né? Porque a pessoa autista, ela pode ser lida erroneamente como uma pessoa preguiçosa, como uma pessoa que não tá se esforçando, né? Ou enfim, até de uma pessoa mal educada mesmo. Porque ela às grosseira, vezes fala as coisas. Fala sem filtro. Né? Então, daí, por isso que eu bato nessa tecla, assim, do conhecimento mesmo, assim. É por isso que é tão importante a gente disseminar informação acerca das deficiências de modo geral, né? Quando você tem conhecimento sobre isso, você vai olhar para essa pessoa de uma outra maneira, né? Você vai ver que você tem um colega autista, ele pode parecer meio grosseiro, mas, né? Não, você sabe que aquilo pode ser do autismo e com o tempo você vai conhecendo melhor a pessoa. Então, eu vi que na Holanda, se não me engano, na Holanda, lá eles contratam, as empresas contratam mais pessoas com deficiência. E lá, as pessoas com deficiência, eles têm um tutor também, quando entram na empresa, no mercado de trabalho. Então, para que esse tutor, assim como tem na sala de aula, para que ele faça para que vá situando essa pessoa no ambiente de trabalho, até que essa pessoa realmente se sinta segura. E que a empresa não é só colocar ali a pessoa. É o teu colega te conhecer, saber qual que é essa deficiência, como que é teu ritmo de trabalho, você conhecer o do teu colega. Então, fazer que a gente falou de novo, muitas vezes é esse meio de campo. É você ter esse auxílio no começo, porque muitas vezes é isso, eu não entendo o que o outro tá querendo de mim. Eu não tenho, né, não tem a questão sensorial, a empresa ou a escola, o lugar não é adaptado para mim. E daí eu vou para lá e tenho que ficar com a luz, tenho que ficar com um monte de gente, com barulho. Então, assim, são medidas simples, se a gente for ver, né? E que só falta o conhecimento, né?
Porque é muito Exatamente. simples você adaptar essas questões, né? Um autista pode muito bem usar um fone, abafador de ruído, ou enfim, outras adaptações que ele precisa, né? Não, e ter essa pessoa mesmo, que te Sim, além da pessoa. auxilie para que essa pessoa se mantenha no trabalho, porque Uhum, ela quer trabalhar, ela quer ser. Todo mundo quer ser útil, Amável. Todo sim. mundo quer, né, ganhar dinheiro para se sustentar, sobreviver. Porque o trabalho traz pra gente essa sensação de dignidade mesmo, né? De eu estou conseguindo, me sentindo útil ali Sim. para aquilo. Então, eu vejo que a gente tem problemas desde o momento que ainda é criança, ali desde do teu diagnóstico, né? Tá na escola, até o momento que vai para trabalhar, assim. Por isso que eu tenho tentado, assim, sempre nas minhas falas públicas, trazer a questão da inclusão como um tema amplo. Eu quero tentar Pra não ficar, parece que só de desinteresse é uma minoria, né? E não é a para minoria. tentar mostrar para as pessoas que inclusão não se trata apenas da criança dentro da escola. Não. Inclusão se trata da família, se trata da pessoa com deficiência adulta tentando trabalhar, se trata de adaptações até às vezes dentro de casa, na rua, na calçada, do transporte público, né? Dos espaços de lazer. Você imagina que felicidade a gente poder levar o nosso filho numa peça de teatro? E aí, a gente nem tá falando ainda a gente tá falando dos autistas que estão crescendo e virando adultos, daí estão indo pro mercado de trabalho. E a gente nem entra ainda no mérito dos autistas que estão lá, dos autistas das pessoas com deficiência, que estão envelhecendo. Que daí a gente vai entrar em outra questão ainda. Ainda tem mais esse tópico. Que ficaram negligenciadas a vida inteira. Uhum. A geração perdida, entre aspas, se fala, né? Outro dia eu recebi um comentário de um seguidor que ele falava assim, eu passei a minha vida inteira, ele disse, eu já sou idoso, e eu passei a minha vida inteira sofrendo, assim, era uma fala de muita dor mesmo. E aí ele falou, ele tava indo atrás do diagnóstico, assim, porque eu não aguento mais não ter respostas. E sempre só sofrimento na minha vida. Porque parece que tudo é muito difícil. E, né, sempre... E a pessoa muitas vezes se colocando numa situação de como se ela fosse um erro, né? Quando na verdade Por isso que vem existe uma muito... explicação científica, biológica. Então, por isso que vem muitas taxas que a gente falou também de... a gente falou das mães que acabam fazendo besteira e muitos, né, autistas acabam também Sim. não conseguindo lidar com a situação, né? Não conseguindo lidar, assim. Porque é tudo tão difícil pra você. Porque às vezes quando você fala ali, né, essa mãe precisa trabalhar, essa mãe precisa se sentir forte, Sim. né, Amabile? Se essa mãe não tá bem, ela não vai conseguir passar para quem depende dela, seus filhos, essa força, de conseguir buscar a melhor terapia que ela consiga dar. Porque às vezes, né, a gente não vai conseguir dar a melhor, porque às vezes é a mais cara, mas a gente vai conseguir achar dentro das nossas... Sim. Então, mas ela não vai ter esses discernimentos porque ela não tá bem. E aí a gente cria uma bola de neve, né? Sim. Como é que eu cuido se eu não tô bem? Mais alguma coisa? Você sabe que muito recentemente eu descobri que eu tive um tio-avô que morreu institucionalizado. Quando o meu bisavô faleceu, e a minha bisavó, e daí quem ficou cuidando deles foram o meu tio-avô, que era o irmão mais velho, né? Isso minha mãe me contando essa história. E daí, quando esse tio casou, ele foi pro manicômio. Isso na década de 50, 60, não sei. Aí eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, como que ele era? Aí eu fiquei curiosa, né? Sim. Ah, ele não gostava de usar roupa, ele se sentia muito incomodado, então ele ficava pelado na frente das pessoas. Ele não gostava de barulho, E tudo que ela foi falando, ela estava descrevendo uma pessoa autista. Eu Sim. falei, mãe, ele era autista. Muito provavelmente ele era autista. Passou a vida, não falava. Passou uma vida inteira sem diagnóstico, uma vida inteira sem acompanhamento, sendo tratado como louco. E morreu dentro do manicômio. E foi agora, gente. Foi agora, há pouquíssimo tempo atrás. Que isso podia estar acontecendo com os nossos filhos, Kelly.
se nós não estivéssemos nos levantando e tentando brigar por inclusão. Isso também é inclusão. Tirar a pessoa desse local de exclusão, de solidão, de encarceramento e colocar ela para viver na sociedade. Exatamente. É muito trabalho ainda pela frente. É muito trabalho. Daqui 1 ano eu vou te chamar aqui, a gente vai ver. Daqui 1 ano você me chama aqui. O que mudou? Daqui 1 ano espero vir aqui como vereadora, poder falar com você sobre esse tema e o quanto a gente caminhou. Porque eu acho que a gente está caminhando. Estamos caminhando, e caminhamos bastante, inclusive eu acho que a gente não pode dizer que não evoluímos em nada. Acho que a gente evoluiu e está evoluindo. Mas é graças a essas lutas. Sim. A esses interesses, como você falou, né? A mãe que estuda, a mãe que vai atrás. E aí tem o seu preço para essa mãe, porque a gente não precisava ter que fazer tudo isso, né? Kelly, a gente precisava saber de lei, Kelly? A gente não precisava ter que ficar lutando e brigando, e, né, se debruçar lá em um monte de coisa. Quando devia ser... Informação é uma coisa que devia ser obrigatória para todo mundo, assim. Ser dada, né? Ó, você tem direito a isso, direito àquilo. Sim. Vamos ver se é... Pô, tem lá o teste para fazer na criança. Não faz. Não fazem. Tem um nome desse teste, né? Agora eu esqueci o nome. Tá na cabeça. É o Weird? O MChat. O MChat. MChat. E aí, tipo, não faz nem o MChat. Daí, tipo, a criança não tem nem acesso. Porque o MChat é uma triagem já, né? Sim. Então é complicado, gente. Mas a inclusão não diz respeito só a nós aqui, porque às vezes eu também acho que a gente fala meio que numa bolha, muitas vezes, que a gente tá falando, provavelmente a maioria das pessoas que estão nos assistindo são pessoas que têm alguém na família que é autista ou que tá desconfiando que é autista. Sim. Mas, gente, compartilhem esses vídeos, compartilhem essas falas com pessoas que não têm, né? Com o grupo lá da escola, porque esses... Manda para as professoras. Para outras pessoas entenderem que a inclusão não diz respeito só a quem tem na sua família alguém que realmente ali você tem que brigar para ser incluída, né? Diz respeito a todo mundo. Todo mundo. Sim. Desde o cara do restaurante. Com certeza. O médico que tem que saber atender, o professor, é todo mundo. Não é só em uma, assim. E principalmente tem que ter a vontade de quem tá lá em cima fazer a diferença. É isso aí. Obrigada, Mabel. Imagina, eu que agradeço. Para mim é uma alegria estar aqui conversando com você. E conta comigo para o que precisar. Estamos aí na luta, né? Como você falou, sempre lutando. É isso aí. Eu vou deixar aqui embaixo, aqui já tá aparecendo o nome da Mabel, as redes sociais. Vou deixar o site da Mabel também, que tem lá as propostas dela. E aí, acessem. Então, Mabel, eu quero agradecer por você ter vindo aqui. A gente conversou muito, assim, sobre temas que dizem respeito ao nosso dia a dia, ao dia a dia de quem precisa destes serviços, né? Tipo, da educação, da saúde, do transporte, do direito ao estar, ao pertencer, né? Estar aonde eu quiser estar. E conseguir estar nestes lugares, né? Então, isso é inclusão, assim, de você... Não é você que tem que lutar. Eu digo que eu trabalhei 10 anos, sei lá, 15 anos em um lugar em que eu tive que me adaptar e me esforçar ao máximo para conseguir estar ali. E aí, quando eu fui para um outro ambiente de trabalho, quando eu cheguei, as coisas já estavam adaptadas para que eu pudesse dar o meu melhor naquele lugar. Então, são coisas simples, mas que faz toda a diferença na vida da pessoa. Então, essas são as nossas lutas, assim, né? Isso. Tipo, a gente não quer nada, a gente não quer privilégio, a gente não quer vantagem, a gente quer direito a poder estar ali, pertencer àqueles lugares. Exatamente. A gente está falando de direitos básicos, direitos humanos, acesso à saúde, direito à educação, direito à moradia, acesso a lazer, né? E eu quero te agradecer, Kelly. Para mim, sempre um grande prazer estar aqui, comemorando 1 ano de podcast. Olha que alegria, que honra para mim. E dizer que essa luta, ela não começou hoje e ela não vai terminar amanhã, depois da campanha.
Desde que meu filho teve o diagnóstico, há 11 anos atrás, eu venho lendo, estudando muito sobre autismo. Os meus estudos avançaram. Como professora, estudei muito sobre inclusão escolar e tenho estudado hoje sobre políticas públicas e como a gente pode mudar a nossa sociedade com a nossa luta. Então, eu queria pedir o apoio de vocês para que a gente consiga lutar juntos e tentar mudar essa sociedade para melhor, falar sobre inclusão, colocar os nossos filhos nos espaços que a eles pertencem também. Conto com o apoio de vocês. E é isso aí, gente. Então, pedir para vocês também apoiarem aqui o canal. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa seu like no vídeo. Comenta aí quais foram as suas lutas, quais são as suas lutas diárias, né? Onde que você enfrenta mais dificuldades aí no seu dia a dia, se é nessa parte de transporte, se é na parte de educação, se é na parte do trabalho, acesso ao trabalho, seja você como mãe, pai, ou você já como autista, né? Ou como uma pessoa com deficiência que também tá por aqui. Como que as lutas que vocês têm, assim, diariamente. E é isso aí, pessoal. 1 ano de podcast. Espero que a gente fique muitos mais. E toda quinta-feira temos um vídeo novo por aqui. Beijo grande e até a próxima.